Olá, queridos da TV Terceiro Anjo, mais uma vez obrigado por nos acompanhar. Hoje estaremos entrevistando uma nutricionista, a doutora Karen Pereira. Doutora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada pelo convite. Doutora, fala um pouquinho sobre a sua experiência na área de nutrição. Bom, eu me formei na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e depois eu fiz uma especialização em nutrição esportiva. Tenho uma especialização também em aconselhamento familiar e saúde preventiva e natural. São as áreas que eu trabalho hoje. Muito bom. E atualmente a senhora está trabalhando aonde? Eu atendo como personal diet em domicílio e também trabalho no Cevisa. Muito bem. Para os nossos telespectadores, Cevisa é o Centro de Vida Saudável da Igreja Adventista e se localiza em Engenheiro Coelho. Ultimamente, a profissão de nutricionista, a nutrição, ela está sendo muito mais valorizada nesses últimos tempos. É devido a que isso? Olha, eu acho que eu atribuo isso muito à informação. Cada vez as pessoas estão tendo mais acesso à informação e estão percebendo que tudo na nossa vida, na nossa saúde, vai depender de uma boa nutrição. E a nossa nutrição vai depender daquilo que a gente está consumindo, dos nossos alimentos. E cada vez mais tem procurado o profissional responsável, que é o profissional nutricionista. Então, nós estamos sendo mais valorizados. Que bom que nós temos vocês aqui. Vocês para nos ajudar. E hoje nós temos você, porque nós já sabíamos que estaríamos aqui com uma nutricionista, então nós postamos na página do Facebook, já avisando aos nossos telespectadores que nós teríamos uma entrevista com a nutricionista e já postamos que quem quisesse fazer alguma pergunta, que hoje elas seriam respondidas. Então, aqui vão as perguntas. Vamos tentar responder. Muito bem. A primeira pergunta vem lá de Castelo Forte. A pergunta é: para os vegetarianos estritos, existe necessidade de suplementação da vitamina B12? É uma das perguntas acho que mais feita entre os vegetarianos, né? Sim, existia alguma controvérsia até há algum tempo, mas acho que hoje ficou bem claro. Se não existe fonte de vitamina B12 na alimentação vegetariana estrita, é importante que a pessoa já comece a suplementação. E aí vem aquela controvérsia, será que é melhor suplementar ou é melhor consumir o alimento de origem animal? Dentro do contexto que a gente tem hoje, desses animais que estão ficando cada vez mais doentes, né? De todas as doenças crônicas não transmissíveis, diabetes, hipertensão, câncer, que estão cada vez mais crescendo também devido ao consumo desses alimentos de origem animal, é interessante sim que a pessoa adote uma alimentação vegetariana estrita. Sim. Se precisar, faz a suplementação. 90% dos casos é importante que já comece a suplementação. Eu conheço uma ou duas pessoas que são vegetarianas estritas há mais de 20 anos e que não precisaram de suplementação de B12. Sim. Mas todas as outras pessoas que eu atendi precisaram de suplementação de B12. Porque às vezes a gente tem uma gastrite, a gente tem uma prisão de ventre, uma má absorção, não é só a questão de produção intestinal. Às vezes eu não consigo absorver muito bem a B12 que as minhas bactérias intestinais estão produzindo, a B12 que as bactérias da boca estão produzindo. De repente, se a pessoa não tem esses costumes todos de estar lavando a mão, tem contato com essas bactérias do solo, então a gente está ingerindo também essa B12 através desse contato com as bactérias. Mas às vezes tem uma má absorção. Não precisa esperar a pessoa ficar doente para poder suplementar. O mais seguro adotou uma alimentação vegetariana estrita, já começar a suplementação de B12. E daí isso é através de comprimidos mesmo, que se compra em farmácia? Comprimido, não precisa, quando vai para injetável, significa que já está muito grave. Entendi. Então é interessante já começar a suplementação antes de ter algum sinal, algum sintoma clínico. Já começar a suplementação antes de ficar esquecido, dificuldade de raciocínio. Que seria uma dos os sintomas da deficiência de B12. Às vezes, me tornei vegetariana e agora eu não tenho energia, não consigo mais fazer as coisas, dificuldade de raciocínio, não consigo mais me lembrar. Não precisa esperar chegar nesse estado. Já começa a suplementação que é mais seguro. É uma suplementação pequena, não precisa usar todos os nutrientes. Pode usar a suplementação de B12 isolada. Entendi, muito bom. A próxima pergunta vem também de Castelo Forte e ela diz: existe diferença em comer aveia demolhada, tostada ou crua? Sim, existe diferença. O melhor consumo da aveia seria da demolhada.
Demolhada, como seria essa aveia demolhada? É quando a gente coloca a aveia de molho, demolhada mesmo. Pelo menos ali meia horinha. Sim. É mais esquisito de estar consumindo. Não é tão agradável quanto você jogar uma aveia em cima das frutas, sequinha. Não tem problema nenhum em comer aveia crua ou de comer aveia tostada, que fica bem gostosa também. Para fazer um hambúrguer vegetariano, para fazer um assado, fica bem gostoso a aveia tostada. Mas a aveia demolhada, ela tem uma absorção de zinco melhor do que as outras. Então, quando a gente põe de molho, a absorção de zinco aumenta sobremaneira. Tá. E quando a gente tosta, a gente não perde um pouco dos nutrientes? Tudo que está cru e a gente torra ou cozinha ou assa, ele perde um pouco de vitamina, sim. Então não deveria ser sempre usada dessa maneira, mas... O ideal é sempre a gente usar de todas as formas, não escolher uma forma e usar só daquela forma. Por exemplo, a aveia crua, ela tem vitaminas, minerais, só que algumas coisas não são muito bem absorvidas. Já quando a gente tosta, a gente melhora a absorção da proteína, a gente melhora a absorção do carboidrato, fica mais facilitado. Mas, por outro lado, a gente perdeu algumas vitaminas do complexo B. Sim. E quando a gente põe de molho, a gente aproveita tudo. Por isso que é a melhor forma, mas não impede de consumir de nenhuma forma. Um dia come crua, um dia come demolhada, um dia come tostada, vai variando. Muito bom, muito bom. Muito bem, a próxima pergunta vem da Carla, de São Paulo. Meu filho decidiu ser vegetariano estrito, nada animal. Porém, não temos condições de manter uma alimentação saudável para repor os nutrientes necessários. O que faço nessa situação? Como fazê-lo entender que só tiramos um alimento se pudermos substituir por outra coisa? É assim mesmo que tem que ser? Isso é muito importante. Existem regiões do nosso país, eu não digo assim, onde tudo é muito acessível. Por exemplo, eu sou natalense, eu vim do Rio Grande do Norte. No sertão do Rio Grande do Norte, existem regiões que não tem alface para você comprar. Que a alimentação mais saudável possível para a pessoa fazer lá é comer mandioca e carne de bode. Nem tem vaca, é carne de bode, que é a única coisa acessível lá. Então, para essa mãe, seria interessante, não é possível substituir todos os nutrientes, então não retirar. Certo? Não retirar mesmo, só retirar se for possível, porque apesar da carne ser um alimento que traz muitos malefícios, é um alimento inflamatório, tem as toxinas, tem os hormônios, mas ela tem nutrientes também. Sim. Se você não tem um alimento sem as toxinas, sem a parte ruim, que só tem a parte boa, como você vai substituir esses nutrientes? Então é interessante. Agora, assim, não é tão difícil assim de substituir. Sim, isso que eu ia perguntar. Para substituir proteína, por exemplo, da carne é muito fácil. E todo brasileiro tem, que é arroz e feijão. E aí, para substituir zinco, outros micronutrientes, ferro, a gente vai precisar de vegetais. E é interessante que a pessoa... Deveria estar comendo também, já deveria estar comendo. Então, seria bem fácil. Se a pessoa mora num lugar que não tem, por exemplo, vegetais crus em abundância, as folhas, não tem legumes, não tem frutas, não tem castanhas, então é interessante que ela vá ali pensando. Pode até fazer planos, de repente um plano de se mudar. Seria um plano interessante. Em São Paulo, parece ser um lugar bem acessível. Olha, em São Paulo é possível ser vegetariano e gastando bem pouco. Sim. Na verdade, ser vegetariano na maior parte das regiões do país é mais barato do que comer carne. É bem mais barato. A gente não está falando de carne processada. Se vai comer carne, é para comer carne de verdade. Não é para estar comendo salsicha, linguiça. Isso não é para ser consumido. Então, nem conta na alimentação. E carne é cara. Então, às vezes a gente pensa que é mais difícil ser vegetariano e não é. No Brasil ainda é muito fácil, é bem simples, né? Nós temos vegetais em São Paulo, é muito simples. Lá no sertão do Nordeste não é tão simples assim. Mas em São Paulo é bem simples. Tem vegetais aqui. Se a pessoa mora na capital, tem a zona cerealista que dá para comprar tudo super barato. As castanhas tem acesso. Cereais integrais tem acesso. As leguminosas, feijão, grão de bico tem acesso. Fruta e verdura também. Qualquer feira você consegue aqui facilmente. Então, de repente, ela está achando que é muito difícil, uma coisa além daquilo que ela tem à disposição e, na verdade, não é. Né? De repente, conversando com um nutricionista que oriente ali um cardápio, fica mais fácil, vai perceber a facilidade. Né? Sim, só para aprofundar um pouquinho mais nessa pergunta,
A questão da castanha, né? Porque parece assim que realmente quem come castanha são os vegetarianos. Parece que é mais esquecido pelos demais, né? Sim. E aí se a pessoa vai em uma loja e tal, e vai comprar castanha, nossa, R$40 o quilo, acha um absurdo. Só que para comer 1 quilo de castanhas, vai demorar muito tempo. A gente precisa de uma colher, vamos colocar assim, um consumo grande de castanha, 2 colheres de sopa por dia. Seria um consumo grande de castanhas. 2 colheres de sopa por dia, você vai gastar pouquíssimo por dia. Sim. É muito mais barato. O leite de castanha, tudo é bem pouco. Vai ser muito mais barato do que comer a carne. Quanto que está o quilo da carne, quanto que está o quilo da castanha? Sim. Né? Vai sair bem. E carne, 1 quilo é bem pouquinho. Sim, 1 quilo de castanha, né? 1 quilo de castanha vai ser bastante. Com certeza. Muito bem. A próxima pergunta vem da Sônia, de São Luís. Tenho 65 anos. Como começar hoje a mudar minha alimentação de forma que eu não perca os nutrientes necessários ou que eles não diminuam? Hoje eu não como galinha nem carne vermelha. De vez ou outra um pedacinho. Mas eu como fruta e legumes e amo demais. Mas tenho um porém, não sei fazer a substituição correta. Me ajude. Já estamos falando da terceira idade. Né? A substituição. Olha, na terceira idade a gente tem muito a questão do paladar. Nós vamos perdendo a sensibilidade no paladar com o tempo, é uma coisa normal, que acontece com todo mundo, ou é isso ou é a morte, né? Então é melhor perder o paladar. Então a pessoa vai perdendo o paladar. E muitas vezes a gente sente o sabor mais por lembrar do sabor do que por estar sentindo de fato. Então na terceira idade se torna um pouquinho mais difícil a mudança por causa disso. Entendi. Você vai comer uma coisa que você nunca comeu antes, então você não tem lembrança. Se essa coisa não for bem feita, vai ser bem difícil de você mudar. Então, o primeiro passo para ela conseguir ter uma alimentação saudável é aprender a cozinhar as coisas vegetarianas, né? Para ela conseguir fazer a substituição. Então, para fazer um hambúrguer vegetal, para fazer um assado, ou não quero fazer hambúrguer vegetal, não quero fazer nada disso. Não tem problema. Come as castanhas, são bem gostosas, não vai ter problema com elas. Arroz, feijão, fruta, verdura. Ter prazer em comer as coisas simples. Isso é muito importante. Então, isso, buscar o simples. Primeiro, acrescentar aquilo que ela quer comer na dieta. Depois que ela acostumar com o sabor, então ela começa a retirar as coisas que ela pretende retirar. Então, quer eliminar a galinha? Totalmente. Então, primeiro, colocar ali os grãos todos os dias, as castanhas todos os dias. Colocar cereais integrais todos os dias. Se não está acostumada com o sabor do arroz integral, por exemplo, primeiro acostumar com o sabor do arroz integral para então ela conseguir retirar as carnes da alimentação. Primeiro incluir, depois excluir. Aí fica bem mais fácil, não vai faltar nenhum nutriente. Pelo contrário, vai ficar bem mais nutrida. Muito bom. Próxima pergunta. Vanessa, de Tatuí. Ela poderia falar sobre os óleos vegetais, a proporção de ômega 3 e 6, se são calorias vazias ou não, se fazem bem ou não. Tem muitas pessoas que querem saber, né, sobre a questão do ômega 3 e 6. É assim, a proporção ideal de ômega 6 para ômega 3 seria de 4 moléculas de ômega 6 para 1 de ômega 3. Só que a gente não precisa, a gente vai ficar contando. Sim. E agora foi uma, foi outra. No óleo vegetal, por exemplo, no azeite, tem as duas. Vai usar um óleo de girassol, tem as duas. Vai usar um óleo de gergelim, tem as duas. Vai usar uma castanha, tem as duas. Então não precisa ficar contando. O ideal é diminuir as fontes de ômega 6, então usar o mínimo, não usar fritura, se for fazer bolo, assado, pão, usar o mínimo de óleo possível. E incluir mais na alimentação abacate, o azeite, a azeitona, as castanhas, colocar esses alimentos que são fontes de ômega 3. Isso. Chia e linhaça. Eles têm ômega 3? Sim. Então, caprichar nos alimentos fontes de ômega 3, que é uma gordura muito, muito boa, essencial para o bom funcionamento do nosso cérebro, do nosso corpo, e diminuir um pouco as fontes de ômega 6, que basicamente são os óleos que se usa para cozinhar. Então, quem usa óleo de soja, óleo de canola, óleo de milho, óleo de girassol, quem está usando esses óleos refinados, evitar um pouquinho os óleos refinados e usar mais óleos não refinados, como azeite.
Dá para encontrar óleo de gergelim não refinado, o óleo de linhaça não refinado. Tá. Então, preferi Mas tem algum esses. óleo que é realmente assim, tem que tirar da mesa de casa? Olha, hoje, o ideal para estar sendo... Dos óleos refinados, Sim. né? Desses que eu citei. O que ainda é possível ser consumido é o óleo de girassol. De girassol. O óleo de canola deveria sair da mesa, o óleo de soja deveria sair da mesa, o óleo de milho deveria sair da mesa. Porque toda a produção no Brasil hoje está transgênico. E existe uma ligação muito forte, a ciência tem buscado aprofundar nesse assunto, mas já há um forte indício de que os transgênicos eles são cancerígenos. Então, todo o óleo de soja no Brasil hoje é transgênico. Todo o óleo de canola, a canola é transgênica, né? Que não chama canola transgênica, deveria chamar couza transgênica. Mas eles mudaram de nome e batizaram de canola. A canola é um alimento modificado geneticamente, então o óleo dela é o melhor óleo que tem, ele tem uma composição melhor. Claro que ele tem uma composição melhor, porque ele foi modificado para isso. E por esse lado ele é bom, mas pelo lado dele ter sido modificado geneticamente, a gente só vai saber se foi bom ou se foi ruim daqui a umas 3 gerações. É melhor a gente não pagar para ver, né? Justamente. Melhor evitar. Então hoje o óleo que pode permanecer na cozinha é o óleo de girassol. É possível usar óleo de girassol não transgênico hoje. Ok. E lembrando que o azeite de oliva deve ser o melhor de extra todos. virgem. Extra virgem, de primeira prensagem, até 0,5% de acidez. Okay. É aquele caro mesmo. É o caro. É. Mas vai olhando pra pelo ter preço. saúde. Não está tão caro hoje. Com R$10 você consegue comprar 500 ml de um azeite bom, mas não precisa olhar a marca. Ok. Aí tem que ser aquela ou tem que ser essa, não precisa olhar a marca. Não está comprando marca. Não está comprando marca, vai pelo produto mesmo. Tá certo. Muito bom. Agora nós vamos partir um pouquinho para o assunto de ganho de massa muscular, perca de peso, ou alguém está tentando ganhar peso. Bom, a pergunta vem da Adriana, de Iguaí, Bahia. Eu nunca pesei mais de 53 quilos, em média 48 quilos. Tenho 1,58 de altura e depois dos 36, me apareceu um colesterol acima de 230. O que deu errado? Então, Só lembrando aos nossos telespectadores que o colesterol total deveria estar abaixo de 200, né? Então, os 230 já é um sinal de que não está muito bom. Sim, o limite é 200, só que esse estudo foi feito com uma população de alto risco. Então, 200 ainda é alto. É alto, tá ali dentro do limite, mas a população que foi estudada era uma população de alto risco. Então, se você está com 200, você está em alto risco igual a população estava. Já está bem elevado. Então, o ideal é ali abaixo de 150. Então, dela 230 230 já está bem alto. E não significa que só as pessoas que estão acima do peso vão ter colesterol alto. Sim, acabamos de ver aqui, né? Se a pessoa está magra, mas eu estou magra, eu posso comer o que eu quiser? Não, a alimentação saudável não é só para gente que está acima do peso. A alimentação saudável é para todo mundo. Eu quero ganhar peso, eu tenho que ganhar peso comendo besteira? Não, tem que ganhar peso saudável. Se você ganhar peso comendo coisas não saudáveis, corre o risco de ficar com colesterol alto também. O peso pode estar normal a vida toda, não significa que o percentual de gordura está bom. Às vezes o peso está normal, a gente chama de falsa magra. O peso está normal, mas o percentual de gordura está adequado. Não significa que é o caso dela. Pode ser um problema genético, pode ser que ela estava magra, mas estava se alimentando errado, estava comendo muita gordura. Às vezes estava comendo muito carboidrato, aí o carboidrato sobrou, vira gordura. Estava comendo muita proteína, proteína sobrou, vira gordura. Tudo que sobra vira gordura. Então, qualquer coisa exagerada que a gente coma, vai virar gordura. Só que se você come gordura, já ficou mais fácil, né? Já é gordura. Sim. Então, para se acumular no corpo vai ser bem mais fácil. Então, que ela precisa de uma alimentação balanceada. Alimentação balanceada. Comer mais fruta, comer mais verdura, colocar fibra nessa alimentação, chia, linhaça, algum farelo também, farelo de aveia, farelo de trigo, farelo de arroz, colocar os farelos aí na alimentação. Comer só coisa integral, tirar os refinados, zero fritura, usar pouquinho óleo para cozinhar todos os dias. Tem gente que refoga arroz, feijão, põe azeite na salada, tudo refogado. Não precisa, escolhe um prato e aí você refoga aquele prato.
e os outros você não refoga, não precisa refogar tudo, né? Sim. Então, às vezes, um pequeno detalhe na alimentação, tem gente que vai fazer esse pequeno detalhe a vida inteira e não vai ficar com colesterol alto. Mas tem pessoas que são mais sensíveis e mesmo com peso adequado, podem estar desenvolvendo o colesterol alto. Ok. Ela teria algum alimento, então, que ela deveria ou usar para ajudar a baixar esse colesterol, ou realmente evitar nesse período que ela está com o colesterol alterado? Evitar os alimentos ricos em gordura, especialmente em gordura saturada, que é a gordura de origem animal, às vezes algum derivado de leite que está usando, às vezes o consumo de ovo está muito grande. Então, evitar mais os alimentos de origem animal, preferir as gorduras vegetais e mesmo com as vegetais ter bastante cuidado, não usar óleo para cozinhar, usar só o azeite ali para temperar a salada, comer mais fibras, que é para não estar ingerindo tanto gordura. Agora a gente tem que tirar a gordura que já está no corpo. Então, usar as fibras, chia. As fibras ajudam, então, Isso, a a fazer fibra é o que pega a gordura e leva ela embora. Né? ok. Sem a fibra fica um pouquinho difícil. Colocar as fibras na alimentação e queimar com exercício físico. Exercício. Pode fazer tudo certo, mas se não fizer exercício físico, vai ser bem mais difícil de baixar esse colesterol. Entendi. Então é um conjunto. É um conjunto. Muito bom. Vamos agora então para a pergunta do Fernando. Gostaria de saber qual a alimentação adequada para um atleta que precisa ganhar massa muscular, mas quer seguir as orientações do vegetarianismo ou do ovo-lacto-vegetarianismo. Qual seria agora? A alimentação... Primeiro vamos definir o que é atleta. Atleta não é uma pessoa que faz academia 1 hora por dia, 2 horas por dia. Isso é um desportista. Okay. Um atleta é uma pessoa que vive do corpo. E isso nem São é saudável, horas né? É 4, 5 horas, até mais do que isso, de treinamento. Diário. Diário. Então, isso é um atleta. O atleta não vai passar mais do que 15 dias sem treinar, porque senão ele já começa a perder o rendimento. Então, isso é atleta. Geralmente, as pessoas que perguntam sobre dieta de atleta não são atletas, são desportistas. É bom esclarecer, então. E a dieta do desportista, aquela pessoa que pratica 1 hora, 2 horas, 3 horas de atividade por dia, deve ser igual à dieta de uma pessoa normal. Ok. Então, porque todo mundo deveria fazer exercício físico. Sim. Se todos deveriam fazer, só que uma parte faz, uma parte não faz, a dieta é igual para todo mundo. Independente se são exercícios aeróbicos ou anaeróbicos. Independente. Tem que comer saudável do mesmo jeito. Fruta, verdura, as leguminosas, as castanhas, os cereais, tudo igual. O que pode variar? Se a pessoa tem um gasto maior e ela está querendo ganhar peso, ela vai ter que comer um pouquinho mais. Depois do exercício físico, ela vai ter que ter uma refeição. Depois do exercício. Até isso você está falando para um desportista? Desportista ou atleta. Ou atleta. Ou atleta, okay. as duas classes. Que quer ganhar peso. Okay. Depois do exercício físico, precisa fazer uma refeição. Até 20 minutos depois, pelo menos um sachêzinho de mel, um suco. E depois desses 20 minutos, chegou em casa, faz a refeição. Então, é interessante que esse exercício físico esteja no horário adequado. Porque eu não posso comer uma grande refeição e depois dormir. Sim. Então, eu tenho que fazer esse exercício físico de manhã, antes do jejum, ou antes do almoço. Evitar fazer o exercício físico à noite. Ok, isso para quem quer ganhar. Para quem quer ganhar peso. Para quem quer perder. Para quem quer perder, exercício físico ali no final da tarde. E eu vou jantar o quê? Então, aquela comidinha leve do mesmo jeito. Alguma coisa. Uma fruta, uma sopinha, um caldinho. Bem leve. E passar 1 hora depois do exercício físico em jejum. Só água. Porque aí o organismo continua trabalhando, queimando as calorias. Eu tenho que repor toda a energia que eu gastei. Eu tirei energia do fígado, caloria lá do fígado, glicose do fígado, para poder fazer exercício físico. Depois que eu terminei o exercício, eu tenho que repor o meu estoque no fígado. E de onde eu vou tirar se eu não comer nada? Eu vou tirar da gordura que está localizada. Então, por esse processo, eu vou acabar perdendo peso. Terminou o exercício, 1 hora em jejum, e aí eu consigo potencializar o efeito do exercício no meu organismo. Só que se eu quero ganhar, eu não posso passar 1 hora em jejum. Eu tenho que comer antes de 1 hora. Antes de 1 hora? Antes de 1 hora. Muito bom. Então, vamos lá. Para o Lúcio Cordeiros, da Bahia. Trabalho com academia, alguma coisa relacionada também à academia.
Trabalho com academia de musculação e vendo suplementos, porém não tenho base sobre se é correto ou não fazer uso desses suplementos e quais as vitaminas essenciais para quem deseja obter hipertrofia. Hipertrofia é ganhar massa muscular, né? Parei de fazer uso, pois a palavra de Deus nos aconselha a voltar à alimentação que era no princípio da criação. Mas tenho dificuldade em explicar para os clientes. Então ele está querendo aqui uma resposta com relação aos suplementos. Olha, suplemento é um negócio complicado. É um terreno delicado. É possível eu consumir um suplemento saudável? É possível. Mas é um suplemento que provavelmente ele não vai estar sendo oferecido no mesmo local onde os outros estão sendo oferecidos. Essas casas que vendem suplementos para atletas, na verdade um atleta de elite não consumiria, porque tem uma carga tóxica super alta. Okay. E um atleta de elite vive do corpo, ele tem que ter um corpo saudável. Tem Então, que estar cuidando. Tem muitas coisas que as pessoas, os desportistas usam que os atletas não usam. É ler rótulo. Ele tem que aprender a ler o rótulo dos produtos, para saber se ele pode ou se ele não pode indicar. Então ele tem que ver se no rótulo tem comida, ou se só tem ingredientes que a gente não sabe o que é. Se possui muito conservante. Se esse suplemento tem um gostinho de morango, é morango que tem lá? Ou é um flavorizante com cheiro de morango? Às vezes não tem nem morango, tem cor de morango e tem cheiro de morango. E a pessoa está usando aquele totalmente artificial. Às vezes é light, é zero açúcar, aí você vai olhar. O adoçante que está sendo usado é um adoçante cancerígeno, ou é um adoçante que deixa a pessoa com hipertensão, ou é um adoçante que dá insuficiência renal. Então, está usando adoçante? Qual é o tipo de adoçante? Tem 2 tipos de adoçante que nós podemos utilizar. A estévia, que é um adoçante natural, e o sucralose, que é um adoçante artificial, que até agora ninguém descobriu nada muito terrível sobre ele. Enquanto ainda pode Por usar, enquanto então. Ainda dá para usar. Pode ser que daqui a 20 anos alguém descubra que seja cancerígeno. Mas ele é mais interessante porque não tem sabor residual. Então, às vezes a pessoa, eu não uso adoçante porque eu não gosto, alguma coisa assim. Então, é um produto zero açúcar, tem que ver qual é o tipo de adoçante. É um produto com gosto de morango, tem que ver se tem morango, ou tem que ver se é só corante e cheiro de morango. Então, tem que ler o rótulo. Qual é o primeiro ingrediente? É açúcar? Tem muitos suplementos que o primeiro ingrediente é açúcar. É o primeiro ingrediente açúcar, esse suplemento é ruim. Olha. Metade dos ingredientes eu sei o que é, a outra metade eu nunca ouvi falar, não tem na minha cozinha, esse suplemento é ruim. Então tem que ter muito cuidado. É possível ter, é possível ficar de olho, tem que ficar de olho. Tem muitas pessoas usando whey, por exemplo, que é um suplemento muito famoso, muito utilizado. Só que a pessoa começa a usar o whey e começa a ficar com espinha, começa a ter problema de pele, a carga tóxica dele é muito alta. Ele é feito da proteína do leite, então não é interessante estar sendo utilizado. E ele é o mais vendido de todos. Olha só. Muita gente usando creatina, que pode danificar os rins. Então, tudo tem que analisar e perceber se existe a real necessidade. Se é uma atleta de fato, existem opções para pessoas que são vegetarianas, para pessoas que são vegetarianas estritas, né, não consomem nada de origem animal. Existem opções com proteína de ervilha, com proteína de arroz, com a combinação dessas 2 proteínas. É rica em BCA, que é outro suplemento que as pessoas usam muito. Então, tem BCA nessa proteína isolada de arroz e de ervilha. Tem várias opções que são mais interessantes. Entendi. Então, existe no mercado a possibilidade da pessoa usar um produto bom sem carga tóxica. Mas o ideal é trabalhar com alimentação. Ok. Como a pergunta dele vem de academia, a gente pensa então que está falando mais de desportistas, né? Não sei. Sim. Eu não sei se eu estou certa, mas normalmente essas pessoas que trabalham em academia, que querem trabalhar, ganhar força muscular, hipertrofia, como ele falou aqui, eles estão indo atrás mais de proteína. Sim. Então, eles usam mais esses suplementos pela questão da proteína. Whey, creatina. E isso pode ser encontrado em alimentação, que pode conseguir essa mesma hipertrofia ou não. Não tem como conseguir essa hipertrofia que tanto é procurada aí só na alimentação. Sim, é possível conseguir só com alimentação. E a alimentação vegetariana? E a alimentação vegetariana.
É possível, só com alimentação vegetariana, uma pessoa conseguir a hipertrofia que ela quer. O que acontece se eu uso um suplemento? Eu vou ter o ganho mais rápido? Sim, eu vou ter o ganho mais rápido. Mas eu vou ter um ganho rápido, eu vou ter perda... Não significa que é bom, né? Não significa que isso é bom, justamente. Eu posso ter perda do funcionamento dos meus rins, porque eu estou usando uma carga muito alta de proteína. Eu posso ter dano no meu fígado. Eu posso desenvolver outros problemas, dependendo de quantos aditivos químicos tem nesse produto. Então, se é um produto que usa adoçante, por exemplo, eu posso desenvolver hipertensão. Se é um produto que tem muito açúcar, eu posso desenvolver diabetes. Então, os danos causados ao organismo vai depender de cada tipo de produto que a pessoa está utilizando e do grau da carga tóxica que esse produto vai ter. O ideal é comida. Tá. Boa parte dos atletas, eu fiz nutrição esportiva e que bom que após que eu fiz, ela trabalhou muito isso. Não é atleta, é comida. E se é um atleta e ele consegue comer tudo o que ele precisa, porque às vezes a pessoa tem um gasto de 5.000 calorias e não consegue comer 5.000 calorias de alimento saudável. Então a gente entra com suplemento saudável também, não qualquer suplemento, nada de whey, só contra whey. Então é interessante comer, comida de verdade. Faz um lanche, não precisa ter... Mas deveria ter um acompanhamento aí com o nutricionista. Sim, precisa também. procurar um atleta nutricionista. Que gasta 5.000 calorias Aí é outra história, né? Eu só conheci um até hoje. Mesmo. Tem que ter um acompanhamento. E desportista, muito, muito fácil de conseguir atingir a necessidade. Okay. E o que eles fazem em casa, que ganha muito rápido, porque está usando suplemento, o que é que acontece na maioria das pessoas? Ganha o corpo rápido, tá lá, é mais inchado do que músculo de verdade, mas ganha rápido. E depois começa a ficar com barriga, uma barriguinha saliente, começa a acumular gordura abdominal. E o que é que isso significa? Excesso de proteína virou gordura. Olha só. Excesso de proteína não vai virar músculo, vira gordura do mesmo jeito. O corpo ele tem que se virar de alguma maneira. Ele tem que se virar de alguma maneira. Está sobrando? Não vai virar. A gente tem um limite para usar as proteínas. Passou desse limite, não vai fazer mais músculo porque está sobrando proteína. Vira gordura do mesmo jeito. Aí a pessoa está comprando um monte de suplemento, gastando um monte de dinheiro, só para depois de alguns meses de treino, começar a treinar a barriga para poder perder a barriga que ganhou com o suplemento que usou. Então, olha aí, amigo, amiga, que você não estava entendendo porque que a barriguinha estava aparecendo, fazendo tanto exercício, né? Pois a resposta isso. Você acabou de achar. Muito bem, vamos para a próxima. É a Eliane, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Doutora Karen, minha filha é vegetariana, ela tem 5 anos e pesa 15 quilos. Acredito que esteja abaixo do peso normal. O que faço para desenvolver maior apetite e quais os alimentos mais indicados para ganhar peso? Então, nós falamos da terceira idade, da fase adulta, agora estamos falando da criança. Infância, né? 5 anos ela está aprendendo os sabores ali, aprendendo a gostar ainda, das coisas. O mais importante para a criança comer é o prato estar bonito, não é estar gostoso. A criança come com os olhos, ele tem que estar atrativo. Então, se fizer uma carinha, decora a banana, decora a fruta, deixa aquele prato arrumadinho. Tem gente que gosta de amassar a comida da criança toda, a gente fica muito feio, a gente não comeria. A criança também, ela olha, ela não quer comer daquele jeito feio. Então, se está bonito, ela já vai querer comer. Se a comida está perfumada, às vezes na hora que você termina ali de compor, a comida está quentinha ainda, regar um azeite por cima, você perfuma aquela alimentação, já vai ficar mais atrativo para a criança também e vai ajudar no ganho de peso. E tem alguns alimentos que são mais calóricos. O azeite, óleo de linhaça, abacate, manga, banana, tudo que for fazer ali para aquela criança, vai fazer uma vitamina, vai fazer um mingau, coloca azeite. Pode colocar o azeite ali, que é uma gordura boa que vai colaborar para o crescimento, para o desenvolvimento, inclusive cognitivo da criança. Trabalhar ali com as castanhas também. Abacate dá para fazer doce, dá para fazer salgado, dá para colocar em massas de bolo, de torta, no lugar do óleo que colocaria, dá para colocar abacate, melhora a textura da massa. Óleo de coco dá para colocar também, o próprio coco dá para colocar para a criança. Enriquecer a alimentação da criança. Se ela não consegue comer muito,
de repente é interessante fazer um lanche para essa criança mais reforçado. Ok. Se é uma criança que quando come o lanche, ela não quer comer na hora do almoço, tirar o lanche. Né? Tem muitos casos que você precisa tirar os lanches da criança para ela ficar com fome e comer mais. Ok. Tem que ver qual é o caso dessa criança. Mas as dá para dicas trabalhar foram com essas dicas aí. Sim. Não precisa comprar nenhum desses produtos Biotônico infantis, Fontoura, não. coisas assim. Produtos infantis não deveriam ser usados por criança. Então não precisa ela estar comprando farinha láctea, mucilon, não precisa estar comprando essas coisas. Ela pode trabalhar dentro dos alimentos naturais, trabalhar ali com aveia, trabalhar com mel, trabalhar com azeite, com abacate, a manga, enfim, com as frutas. Trabalhar com o feijão com arroz, que às vezes a criança só come macarrão, não come feijão com arroz. Trabalhar com a comida de verdade para essa criança. E a mãe, o pai, a família que está comendo perto da criança tem que parecer que está gostando da comida. Sim, tem que comer junto. Tem que comer junto. Né? Tá Ai, que bom, que né? gostoso, vamos comer faz junto. diferença. Faz muita diferença. Se a criança come sozinha, ela vai comer menos. Se ela come em família, ela vai comer mais. É verdade. Ela é influenciada Sim. por aqueles áreas, as pessoas, todo mundo comendo, ela sente vontade de comer Então também. temos que usar a criatividade aí Sim. também. Muito bom. Vamos lá, agora nós vamos falar um pouquinho de algumas doenças. Tem uma mãe, a Fernanda, ela é de Araxá, Minas Gerais. Será que a doutora Karen saberia dizer alguma dieta para crianças autistas? O que elas podem e o que elas não devem ingerir? O que a criança autista pode varia de cada criança, que ela pode ter intolerâncias individuais. Mas o que a criança autista não pode consumir? Ela não pode consumir nada que contenha açúcar. Se a gente pensar bem, todos os produtos infantis têm açúcar. Todas as bolachas de criança, ela não pode consumir nada que tenha açúcar. Por ser estimulante? Porque ele é estimulante, só que ele é estimulante e tem um feedback depressor. E a criança autista, ela já vive num mundo que não é bem o nosso. Ela está desconectada daquele momento da realidade. Então você tem que trazer ela para a realidade. Quando eu estou consumindo açúcar, eu tenho um momento de euforia, que foge um pouco da realidade, e tenho um momento depressor, que também foge um pouco da nossa realidade. E se você der açúcar para qualquer criança, ela vai ficar eufórica. Sim. Isso já acontece na pessoa? Acontece com qualquer pessoa. Se você der açúcar para qualquer adulto, ele pode desenvolver depressão a longo prazo. E para uma criança autista, ela já está com esse problema de comportamento, você vai piorar. Okay. Então, precisa tirar o açúcar de todo mundo, mas de uma criança autista vai ser mais imperativa. Então, açúcar não, glutamato monossódico não. Nem para ela, nem para ninguém. Nem para ela, nem para ninguém. Pode viciar, inclusive. Então, provoca um distúrbio no sistema nervoso central muito sério, aumentando o estresse. E quanto mais estressada a criança autista fica, mais ela tem o problema do comportamento, dessa fuga da realidade. Então, é interessante que elimine tudo que contém glutamato monossódico. Vai ter que ler o rótulo. Molho de tomate. Olha, tem glutamato? Não compra. Ah, eu vou fazer uma receita vegetariana, vou usar shoyu. Tem glutamato? Não pode. Okay. Temperos prontos? Zero. Se tiver em casa, pode jogar fora. Não serve para nada. E para ninguém, mas para uma criança autista é pior ainda. Então não pode usar nada que contenha glutamato. Aqueles salgadinhos infantis, zero, nenhum. Criança com autismo não pode usar nenhum tipo de corante artificial. Proibido. Então a gente está percebendo que na verdade que tem que tirar dela o que nós não deveríamos o que todos comer. Nós deveríamos retirar. Deixar, né? Tem uma coisinha extra. Alimentação saudável como é para todo mundo. Sim. Só que existem alguns estudos que falam sobre o glúten. Okay. Que a criança autista ela teria uma sensibilidade maior ao glúten. E quando ela consome o glúten, ela pode ficar mais agitada, ou pode ter mais episódios de fuga da realidade, ter o problema do desvio do comportamento. Então, retirando o glúten, a gente traz mais essa criança para dentro do contexto social que ela deveria estar. Ok, muito bom. Então agora nós vamos para a última pergunta. A pergunta é de Leni, de Salvador, Bahia. Olá, doutora Karen, tudo bem? Minha pergunta é: como faço para que minha filha melhore?
pois ela sofre muito desde que nasceu com problemas de prisão de ventre, pois tenho medo que futuramente ela tenha complicações devido ao ressecamento. Isso é um assunto também bem prisão popular, de ventre né? é complicado. Prisão de ventre é uma doença que ou você teve, ou você tem, ou cuidado, senão você pode desenvolvê-la algum dia. Né? Em algum momento da vida, sempre a pessoa vai passar pela prisão de ventre. E para uma criança ali que desde tão pequena já está com problemas de prisão de ventre, a gente vai começar aí a mexer na alimentação da mãe. Então, de repente, algumas coisas a mãe precisaria excluir da alimentação dela se essa criança ainda é amamentada. Tudo que prende intestino de uma pessoa normal reflete no bebê. Então, come refinado, o bebê vai ficar com prisão de ventre. Não come fruta, o bebê vai ficar com prisão de ventre. Ai, Karen, mas eu faço tudo certo, eu tenho uma alimentação saudável. Então, o seu bebê tem algum tipo de intolerância. Quais são os alimentos que mais provocam intolerâncias? Lactose, que então é interessante eliminar, a mãe eliminar todos os derivados de leite, então queijo, requeijão, o próprio leite, tudo que vem do leite, eliminar para ver se a criança melhorar. E não melhorou ainda, então vamos ver o glúten, elimina tudo que tenha trigo, para ver se essa criança vai melhorar. E tomar bastante água, fazer exercício físico, tanto a mãe fazer exercício físico quanto a criança, colocar essa criança para ter atividade, às vezes só fica paradinha ali ou fica na frente da TV. Então é interessante que ela tenha uma atividade para movimentar. Quem não se movimenta, o intestino não movimenta. Também fica preguiçoso. E criança do mesmo jeito, bebezinho do mesmo jeito. Tem que colocar esse bebezinho para se movimentar. Ai, mas ele nem mexe ainda, ele ainda nem anda. Então mexe as perninhas, faz exercício com as perninhas dele para poder estar movimentando e esse intestino melhorar. Entendi. Então vai por exclusão. Começa por aquilo que faz mal para todo mundo. Né? Tira os refinados, diminui açúcar, come mais fruta, come mais verdura, toma mais água. Não resolveu? Então elimina a lactose. Não resolveu? Elimina o glúten. Não resolveu? Procura um alergologista. Pode ser que exista uma intolerância mais séria. Um alimento, por exemplo, pode ter intolerância à aveia. A aveia é uma coisa super saudável, mas se a criança tiver intolerância à aveia, enquanto não tirar a aveia da alimentação dela, ela não vai melhorar. Entendi. Ela pode ter intolerância a abacaxi, pode ter intolerância a banana, qualquer coisa. Isso aí pode refletir no intestino. Pode refletir no intestino. Então, primeiro tira o que é ruim para todo mundo. Depois trabalha ali com lactose, trabalha com glúten. E se não resolver, aí é bom procurar uma ajuda profissional para fazer um teste de intolerância nesse bebê. Para descobrir o que de fato precisa ser retirado. Senão a gente acaba tirando tudo, aí bebê só de luz. Não dá certo, Só para esclarecer um pouco mais então esse assunto da constipação, pode ser hereditário, pode ser genético, alguma coisa assim, ou realmente é só alimentação? Olha, geralmente, quando muitas pessoas na família têm constipação, às vezes tem relatos assim, minha avó tinha, minha mãe tinha, eu tenho. Então, possivelmente, todas as pessoas da família estão fazendo a mesma coisa de errado. Né? Não há indícios, ainda não temos evidências científicas de que a constipação seja uma coisa hereditária. Não tem nenhuma característica genética associada. Está associada, sim, a hábitos de vida e a sensibilidade. Essa sensibilidade da pessoa, a pessoa é mais sensível a trigo. Então, começa a comer muita coisa com trigo, começa a prender o intestino. Se ela é mais sensível àquilo, ela vai ter que diminuir mesmo. A sensibilidade, sim, é genética. Mas a constipação, não. A constipação, a gente tem que mexer nos hábitos de vida para poder melhorar. Não pode ficar com o intestino preso. Não é normal ter intestino preso. Às vezes a pessoa passou a vida toda, é normal. Não, não é normal. Não pode ficar com o intestino preso. É um risco. É um risco de câncer, inclusive. Enxaqueca, câncer de mama, tumor no cérebro está associado à prisão de ventre. Insuficiências ali nos órgãos femininos. Às vezes não consegue ter filho porque tem prisão de ventre. Tem endometriose ou mioma, cistos de ovário. Está tudo interligado. Tudo interligado. Né? Faltou ali, o intestino está funcionando bem. De onde vem a nossa nutrição? Do intestino. Se ele não está funcionando, ele não está absorvendo bem. Vai faltar nutriente para os outros órgãos trabalharem. Então vai começar
a dar problemas em outros órgãos que não no intestino. Então temos que começar a arrumar a casa pelo intestino. Precisa arrumar a casa pelo intestino. Se o intestino estiver funcionando, é mais fácil de todo mundo funcionar bem junto com ele. E eu acabei de lembrar que vocês, algum amigo nosso que talvez sofra com esse problema, a doutora Miriam Silveira, ela esteve conosco já e nos passou um tratamento natural, onde pode ajudar a resolver esse problema. Então você pode procurar no site www.terceiroanjo.com e procurar a doutora Miriam Silveira, que ela tem vários vídeos lá, mas você vai encontrar o vídeo em que ela diz sobre o tratamento da constipação. Muito bem, infelizmente ficamos por aqui, o tempo passou muito rápido, temos mais perguntas, mas vamos deixar para a próxima vez. Muito obrigada mais uma vez por ter respondido e esclarecido tantas dúvidas e te aguardamos para a próxima. Obrigada. E a você, amigo, muito obrigado por ter nos acompanhado. Se você quiser tirar alguma dúvida, mandar alguma pergunta, pode mandar pelo e-mail saude@terceiroanjo.com, que a doutora Karen vai responder. Que Deus te abençoe.